Então, ambiente, fala comigo, ambiente gera comportamento. Comportamento, capacidades e habilidades. E capacidades e habilidades, ela define as suas crenças. Define o quê? Crenças e valores. Tá? Então, assim, quando nós chegamos nesse estágio aqui, a gente está falando de um estágio de uma pessoa comum. De uma pessoa que ela quer obter um resultado simples na vida. Então, essas 4 coisas aqui, elas muitas vezes nos limitam de coisas básicas. Então, se você não está no ambiente bom, se você não está tendo bons comportamentos, se não está desenvolvendo capacidades e habilidades, suas crenças e valores acerca de quem você é capaz de ser e fazer, acerca dos comportamentos que você pode ter e do ambiente, lugares que você pode acessar, fica limitada. Faz sentido isso ou não? Por quê? Começa por aqui e chega aqui. Quando chega aqui, pode olhar as suas crenças e dizer assim, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, eu não sei. E isso está diretamente ligado ao quê? Ao comportamento, por conta das ações que você teve, que te levaram a ter essas crenças, que também está diretamente ligado aos ambientes onde você está inserido. Só que isso aqui é a coisa mais básica, porque crenças e valores estão diretamente ligados à motivação, capacidade e habilidade está ligada às estratégias. Então, você muitas vezes está tendo estratégias ruins, e essas estratégias ruins estão levando você a ter crenças de que você não é bom o suficiente, de que você não nasceu para ser empreendedor, de que você não vai dar certo, que você não vai conseguir. E aí, muitas vezes, essas crenças aqui, elas são sustentadas pelo ambiente. Você muda o ambiente, você muda todo o resto. Só que olha que coisa interessante aqui que a gente vai falar agora. Isso aqui é muito interessante. Esses 2 agora que a gente vai entrar, eles são os mais importantes. Porque isso aqui, só pessoas realmente evoluídas. E quando elas chegam nesse nível, que é o nível de identidade, é o nível mais forte. É sobre aquilo que as pessoas dizem que você é sobre aquilo que você acredita que você é. E o que você acredita que você é, afeta diretamente suas crenças, seus valores, suas capacidades, habilidades, seus comportamentos, seus ambientes. Uma pessoa que ela tem uma identidade fraca, ela dificilmente tem capacidades, habilidades, comportamentos e ambientes que são favoráveis ao seu crescimento. Lembra que a gente falou lá atrás sobre identidade? Os 3, lá a piramidezinha das crenças. Então a gente falou sobre a crença de merecimento, a crença de capacidade e a crença de identidade. Você precisa focar nisso aqui, quando você sair daqui. Você precisa de uma identidade forte. Você precisa de uma identidade forte. Muitas pessoas, elas estão muitas vezes travadas aqui, ó. E aí eu posso até querer mudar de ambiente. Eu vou lá, me esforço para mudar de ambiente, mudo de cidade, mudo de amigo, Beleza, pode mudar? Pode. Mas o problema é que muitas vezes as crenças, capacidades e os comportamentos continuam os mesmos, ainda que eu mude o ambiente. Já ouviu falar? Não adianta você sair do Egito se o Egito não sair de você? Então, muitas vezes não adianta mudar o ambiente se eu não mudar as minhas crenças e meus valores, porque daí eu tenho capacidades, habilidades e comportamentos adequados. E aí, muitas vezes eu estou focado em mudar de ambiente, mas eu não estou focado em mudar os meus comportamentos, não estou focado em mudar minhas capacidades e habilidades, que influenciam minhas crenças e valores, que eu acredito, que eu posso, que eu sou. Onde é que a gente precisa focar de fato, gente? Aqui é a parte mais importante de todas elas, que é a parte da espiritualidade. Isso aqui é um nível de evolução, que está diretamente ligado
aquilo que a gente viu sobre as identidades, sobre quem você vai se tornando na vida. Uma pessoa que ela foca na espiritualidade, a espiritualidade define a sua identidade, a espiritualidade define suas crenças e valores, suas capacidades, habilidades, seus comportamentos e seus ambientes. Porque você decide então assumir quem você é de verdade, você tem motivação por conta das suas crenças e valores, porque quando a gente fala de identidade, a gente está falando de missão. Você entende a sua missão, você tem motivação para cumprir a sua missão, você entende as estratégias, você tem boas estratégias, você tem boas ações e você não tem limites. Isso aqui é uma ferramenta que a gente faz de visualização. Mas eu vou ter o maior prazer de fazer com vocês que estão lá dentro, vocês que são mentorados e vocês que estão lá dentro da formação em programação neurolinguística. Por isso, gente, quando você está focando em Deus, em uma coisa maior, e você tem ali as instruções que você recebe a partir das escrituras sagradas, que a gente entende que é a Bíblia Sagrada, ali tem a definição sobre quem você é, sobre no que você tem que acreditar, sobre suas capacidades e habilidades, sobre os seus comportamentos, sobre os ambientes que você tem que estar. O nível evolutivo de uma pessoa se define na sua espiritualidade. Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de algo maior, a gente está falando de propósito, a gente está falando de missão de vida, a gente está falando de por que eu existo, por que eu estou aqui, por que eu vivo, por que eu respiro, o que eu tenho que fazer. A espiritualidade e a identidade está diretamente ligada àquilo que você vem cumprir como missão e propósito da sua vida nessa terra, que modifica tudo. Pare de focar só em ambiente, em comportamento e capacidade. Não adianta ficar estudando somente, não adianta ficar atrás de novos cursos, novas capacitações. Você tem que focar aqui, crenças, identidade e espiritualidade.